Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é João Marcos Fontenelle, eu falo aqui diretamente da Barra Funda, em São Paulo. Eu sou um amigo de Jesus, eu faço parte do projeto do Instituto Jesus Cristo e é sempre um prazer poder compartilhar com você um pouquinho mais dessas devocionais de O Caminho de Stanley Jones. Nós estamos na semana de número 24, hoje é sexta-feira e Stanley Jones traz aqui por título dessa devocional Perfeccionismo ou Nada. E eu queria ler a referência bíblica que ele nos traz, que está em Salmo 73, do versículo 21 ao versículo 25, que diz assim: Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. Então, essa é a referência bíblica que Stanley Jones nos traz, e ele diz assim na devocional: Chegamos agora a outra estrada com um beco sem saída: perfeccionismo ou nada. Há um novo pecado no catálogo de pecados: o perfeccionismo. Tenho um pouco de medo de novos pecados. Tudo que é novo pode ser apenas uma nova racionalização. A recente condenação do perfeccionismo é uma capa para cobrir concessões. Qualquer pessoa que queira algo radicalmente diferente daquilo que é considerada perfeccionista. Dizem que devemos nos dedicar à, entre aspas, disciplina do atingível, o que significa que devemos nos reduzir a uma mediocridade insípida. Ao adotar esse comportamento, o cristão está aceitando uma atitude mundana e derrotista. Pois, para o cristão, o atingível é o que se pode obter, e recursos infinitos estão à nossa disposição. Nosso espírito deve ser este, abre aspas. Os milagres podemos fazer neste momento. O impossível demora um pouco mais, fecha aspas. Jesus disse: Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês. Mateus 5:48. Nossa possibilidade de perfeição está baseada na perfeição real de Deus. Nós nos submetemos aos processos que levam à perfeição. Assim, nós nos entregamos à, entre aspas, disciplina do alcançável. Fecha aspas. Abre aspas de novo. Pois nada é impossível para Deus, fecha aspas. Veio a garantia a Maria. Abre aspas. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra, fecha aspas. Respondeu ela. A referência é Lucas 1, 37 e 38. E ela deu ao mundo o Redentor. Não tenho medo da perfeição. Tenho medo de me acomodar com a imperfeição. Mas, tendo dito isso, devo reconhecer que há certa verdade na acusação que se faz ao perfeccionismo. E a verdade é esta: muitas pessoas, porque não podem fazer tudo, nada fazem. Porque não podem ser perfeitas, são negligentes. Isso é um perigo real. E muitos tomam esse caminho, por vezes inconscientemente. E com frequência é um pecado de pessoas muito boas. Elas são tão escrupulosas que, a menos que possam ser perfeitas em tudo o que fazem, nada fazem. A consciência delas, em sintonia com o mais alto padrão, não aprovará nada menos que o mais alto padrão. Daí, elas se entregam a uma inatividade conturbada. Cometi esse erro em relação à linguagem. Estabeleci padrões tão altos para mim na língua inglesa que, quando não conseguia o mesmo em outro idioma, recorria a intérpretes, muletas aceitas que me deixavam coxo. A oração. Ó Deus, tu que nos amas apesar de nossas imperfeições e nossos pecados, ajuda-me a amar a mim mesmo, apesar de minhas imperfeições e meus pecados. E uma vez que acreditas em mim, apesar de tudo, ajuda-me a acreditar em mim e nos outros, apesar de tudo, pois estou sob tua redenção. Amém. E a afirmação do dia:
Os desorientados de espírito obterão entendimento, e os queixosos vão aceitar instrução. Essa referência é Isaías 29, versículo 24. Na devocional de hoje e também na de amanhã, Stanley Jones vai tratar um pouco sobre o perfeccionismo. E de um modo geral, aqui ele nos mostra que no mundo de hoje as pessoas têm criticado, têm condenado o perfeccionismo, a ponto de uma pessoa que queira algo um pouco diferente, com um padrão um pouco mais alto, ela já é de um modo pejorativo ali taxada de perfeccionista. As pessoas pregam muito hoje a disciplina do atingível, ou seja, nós devemos perseguir e buscar apenas aquilo que é possível alcançar, aquilo que humanamente é possível de se fazer. Mas Stanley Jones nos mostra uma outra realidade. Ele fala que o problema não é o perfeccionismo em si, mas é o perfeccionismo ou nada. Por quê? Veja a ênfase no ou nada. Stanley Jones vai nos mostrar que o perfeccionismo ele é importante para que a gente busque um padrão um pouco mais alto e que aquilo que a gente faz, que a gente entrega, não seja algo medíocre, não seja algo ruim ou com um baixo padrão de qualidade. Stanley Jones então vai nos mostrar que eu e você temos Cristo habitando dentro de nós. E se nós temos Cristo e nós estamos cooperando com Cristo, ouvindo a voz dele, nós temos recursos infinitos à nossa disposição para realizar as tarefas, as atividades que nós temos no nosso dia a dia. Enquanto a disciplina do atingível vai pregar que a gente deve buscar apenas aquilo que é humanamente possível fazer, quando nós trazemos essa realidade de Cristo habitando em nós, essa realidade de recursos infinitos à nossa disposição, se nós estivermos cooperando com Cristo, ouvindo a sua voz, nós vamos perceber que aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia vai além daquilo que é humanamente possível fazer. Por quê? Porque nós estamos recebendo diretamente pela fé em Cristo aquilo que é sobrenatural. Nós precisamos parar para entender que a excelência ela glorifica a Deus. Quando você entrega algo com uma boa qualidade no seu trabalho ou em qualquer lugar onde você está, as pessoas estão vendo a vida de Cristo fluindo através da sua vida. As pessoas vão perceber a glória de Deus sendo manifestada. Talvez elas não tenham essa consciência, mas elas vão ver que há algo diferente acontecendo, vão perceber que há uma sabedoria que está fluindo da sua vida naquela sua entrega. Nós temos que ter a consciência que estar no caminho, estar ligado a Cristo, permanecendo em Cristo, conectado nessa fonte de abundância, faz com que a gente viva numa realidade superior à realidade da escassez. Qual que é o problema, então, se o perfeccionismo em si não é um problema? Qual é o problema? Aí Stanley Jones vai nos dizer que o perfeccionismo ou nada é o problema. Ou seja, o perfeccionismo que paralisa. Há um comportamento muito comum de pessoas que são perfeccionistas e quando elas não podem fazer algo da melhor forma, com alto padrão, então elas preferem não se envolver, elas preferem não fazer. E aí, como o próprio Stanley Jones vai dizer aqui, há pessoas que perdem essa capacidade da iniciativa, da ação, porque se eu não posso ser perfeito, então eu não vou fazer nada. Esse perfeccionismo que paralisa é o problema. O perfeccionismo que rouba a gratidão e o contentamento. Porque você faz algo, você vai buscar aquilo num alto padrão de excelência e não há problema nisso, você tem recursos infinitos de Cristo disponíveis para você. Mas quando você não consegue entregar aquilo de um modo perfeito como você imaginou, e você não consegue ser grato e perceber todo o resto que for entregue, esse perfeccionismo que rouba essa alegria, essa gratidão e esse contentamento, esse é um problema. Cuidado com o perfeccionismo que impede de você enxergar todo o resto bom e se apega apenas a um detalhe. Recentemente eu tive uma experiência com a minha esposa, nós estamos muito próximos de ganhar o nosso primeiro filho e num ultrassom que nós fizemos deu uma pequena alteração em um dos rins do nosso bebê. E a própria médica disse para nós, falou, olha, isso é uma coisa comum, que é possível que no próximo exame já nem exista mais. Mas como saber aquilo doeu no meu coração e da minha esposa? Até que conversando a gente chegou numa conclusão, que a gente estava pegado àquele pequeno ponto, preocupado com aquele pequeno ponto. E nós estávamos nos esquecendo de todo o resto que
deu bom no exame, todo o resto que estava ali perfeito do nosso filho. E nós percebemos então que nós deveríamos direcionar para a gratidão e abandonar esse perfeccionismo que se apega a um pequeno detalhe. E graças a Deus já vimos o milagre no nosso filho no próximo exame. Então veja, não deixe que esse ou nada do perfeccionismo ou nada roube a sua ação. Se você está ligado na fonte, se você está no caminho, se você está em Cristo, o amor naturalmente flui e deve chegar a alguém. Então, ouça a voz de Cristo para que você viva então nesses padrões que são sobrenaturais, que vão além dos padrões humanos. É em Cristo que você está na fonte da abundância. Que Deus abençoe a sua vida e amanhã nós temos um encontro marcado aqui.